Ponto de vista do prólogo. Um encontro com o deus da lua, Tsukuyomi. Havia uma deusa cujas interações haviam desaparecido há muito tempo. O único contato com um humano foi há um mês, no sentido humano. O mundo que ela estava administrando estava causando problemas. Naquela época, os humanos sempre estavam lá. Isso é impossível. Não prestei atenção a princípio. Isso porque todos que viviam neste mundo eram especiais de alguma forma. Humanos. Os seres vivos que estavam no topo não eram exagero. Dependendo das circunstâncias, até mesmo os deuses seriam derrubados por eles. Esses caras eram os que viveram bem no começo do mundo original. Nem mesmo chorando ou pedindo a proteção de um deus transparente, eles tomaram seu trabalho em suas próprias mãos. Um mundo rigoroso onde sua vida era limitada. Os humanos provavelmente nem sabiam o quão duro era viver nesse tipo de ambiente. Olhando para o exterior desse mundo chamado Terra, eles pensariam que esse era realmente um lugar milagroso para onde foram trazidos. Alguns humanos podem até ser gratos a Deus por terem nascido em tal lugar. Em certo sentido, era uma opinião equivocada. Os deuses que conhecem os outros mundos também sabem que naquele mundo original a Terra era um ambiente incrivelmente hostil. Como suas habilidades corporais estavam notavelmente acima de seus limites, era natural que a coisa chamada poder mágico fosse escassa em troca. É por isso que era natural que os humanos vivessem apenas cerca de 100 anos e a maioria deles não conseguia utilizar um único feitiço mágico. Isso é horrível. Só por terem nascido neste mundo, não apenas lhes foi arrancado o braço direito, magia, mas também era o mesmo que dizer que vocês não viveriam muito. Para uma pessoa de outro mundo viver aqui, em termos humanos, seria como viver no topo das nuvens ou tentar viver uma vida normal no fundo do mar. Sem serem afetados por tal ambiente, uma das razões pelas quais os humanos foram avaliados como o ápice foi porque eles tinham a habilidade, podiam desenvolvê-la e fazer uso dela. Possibilidade. O poder mais supremo e também o pior. Aprendendo com os conceitos do mundo e criando ciência, os humanos inventaram diversas ferramentas que tornaram o mundo um lugar mais confortável para se viver. Originalmente, naquele mundo, os humanos não deveriam ter obtido ciência. Neste ambiente natural, não havia nenhuma criatura viva que pudesse obtê-la. No mundo onde a intervenção dos deuses era escassa, a sabedoria era algo que deveria ser incrivelmente difícil de obter. Mas no mundo atual, eles obtiveram tal coisa. O que originalmente era considerado impossível de obter, foi obtido por humanos. Ironicamente, foi a severidade deste mundo que os fez obter essa habilidade. Em um lugar onde a intervenção dos deuses era difícil, e ainda por cima, em um mundo onde os espíritos não conseguiam existir adequadamente, os fenômenos da natureza estavam praticamente todos ocorrendo por um princípio. Deuses e espíritos, esses seres que possuíam um poder incrível, eram incapazes de distorcer ou torcer as verdades e os fenômenos. Isso mesmo, se você tivesse interesse, qualquer um seria capaz de entender a lógica nisso. Certa vez, um humano deu à luz o fogo, e usando essa lógica, eles abriram a porta do que é chamado de ciência. Mesmo entre os deuses, havia opiniões divididas sobre os humanos usarem a lógica, princípios, e com isso como gatilho, múltiplas disputas explodiram. Foi a maior luta que já aconteceu entre os deuses que administravam este mundo. Deixando de lado como essa luta terminou, na época atual, os humanos mostraram uma quantidade assustadora de possibilidades para este mundo. Agora está tudo bem, mas com o tempo, se eles interferirem em outros mundos, os chamados deuses terão que enfrentá-los. Isso significa que os humanos encontrarão as divindades com o tempo, pelas mãos de sua tecnologia. Naquela época, os humanos serão humanos, ou talvez serão tratados como semideuses. Mesmo agora, alguns dos deuses estão questionando isso. Neste mundo real, os humanos que poderiam até se opor aos deuses, além disso, obtêm a coisa chamada ciência. Eles tiveram que se preparar, pois era uma situação grave. A natureza única e anormal desse ser era clara. É por isso que os humanos basicamente viveram neste mundo original por toda a eternidade. De deuses de outros mundos a deuses da criação, eles tentaram convidar humanos, mas aqueles que conseguiram fazê-lo eram, em sua maioria, nenhuns.
porque os efeitos que eles receberiam seriam muito grandes. Eles não sabem o que aconteceria com o mundo se eles invocassem um ser humano. Para dizer o mínimo, o futuro pretendido para esse mundo criaria quantidades consideráveis de futuros onde originalmente não deveriam existir. Poderíamos dizer que eles entrariam em uma área que não seriam capazes de prever? Às vezes, o poder da possibilidade, especialmente dos mais fracos, caía dele. Para outros mundos, obtê-lo era uma ocorrência rara e, no geral, apenas alguns deles eram capazes de fazê-lo. Nos lugares em que ele caiu, o Deus que está gerenciando aquele mundo e aquele que gerencia o mundo de origem, uma série de problemas ocorreria. Mas, até agora, nenhum grande evento aconteceu. Como era de se esperar, recusei o pedido da deusa. Sem uma razão adequada, e não foi como se um incidente tivesse ocorrido ou algo assim, enviar um humano para outro mundo? Não brinque comigo. Mas aquela deusa me disse algo muito interessante. Então está tudo bem se não for humano, foi o que ela disse. Quando perguntei a ela em detalhes, o mundo que ela estava administrando ali parecia ter uma raça chamada Human. Parecia ser uma criação baseada em humanos que a deusa modificou para ser a existência apropriada. Quando dei uma olhada, certamente estava lá. Além disso, um Japão moderno, ou melhor, natal. O nome enganoso de Human era irritante, mas era mais como uma marca diferente do mesmo tipo de coisa. Suas habilidades corporais eram comparativamente mais fracos que as dos humanos. Em vez de serem aqueles monstros de possibilidades, eles eram mais tolerantes. E também, comparados aos humanos, esses lados tendiam a ter mais garotas. Seu poder mágico, que era fácil de usar, poderia ser o efeito de terem seus corpos adulterados. De uma forma fácil de entender, o gosto divino pelas meninas fazia com que fosse fácil nascer com elas. Também se pode dizer que elas eram humanas fracas e de baixa possibilidade. Para ela, poderia ser uma melhoria, mas do ponto de vista da qualidade, eles foram degradados. Principalmente, o que ela estava pensando ao tornar as meninas mais proeminentes? Foi porque você é uma deusa mulher? Não. Sendo uma deusa, a criação era algo habitual. Esse tipo de regulamentação era algo que eu não tinha visto ninguém fazendo. Ela está fazendo algo que não entendo. De qualquer forma, aqueles humanos viviam naquele tipo de mundo. Morando no Japão, lá estabelecem com seus filhos, atualmente gozam de boa saúde. Parece que eles estavam de alguma forma recebendo a proteção de sua deusa. É bem isso. Embora a maneira como a deusa faz as coisas seja, como dizer, incrível, para dizer o mínimo. Em vez de inteligente, era mais como astuta. Em vez de habilidosa, era mais como astuta. Eu era contra a maneira como essa deusa agia. No tempo em que ela estava gerenciando vários mundos, ocorreu alguma mudança nela? Ela não era o tipo de deusa que interferia nessas coisas. É claro que também tive oposição nesses chamados acidentes. Da mesma forma que o mundo de origem poderia se espalhar para outro mundo poderia, mesmo que poucos, ser capaz de fazer isso também. Mas isso é algo que não despertaria tanto interesse. Por que é que? Porque a maioria deles morreria. Eles não seriam capazes de se adaptar ao mundo de origem. Mesmo que alguns deles sobrevivessem, os casos em que afetariam o mundo seriam quase inexistentes. Os lobisomens, as Yuki-onna, aqueles exemplos famosos, até as gigantescas formas de vida que foram descobertas de repente. Eles seriam capazes de causar alvoroço, mas, no final, não eram seres capazes de criar novas possibilidades. É claro que, em casos tão raros, os deuses forneceriam assistência aos humanos para lidar com a situação. Mesmo que consigam sobreviver, eles não causarão nenhum tipo de problema aos humanos. Ao receber a proteção dos deuses, eles normalmente viveriam em paz. Mas, bem, em relação a eles, há acordos e questões. Essa era a realidade. A deusa parecia estar tentando usar isso como pretexto. Se no mundo de origem eles pudessem viver adaptando-se a ele, pela invocação da deusa, essa pessoa faria contribuições que valeriam a pena serem vistas. Mas eles são pessoas que estão vivendo neste mundo, certo? Se eles forem convocados, isso significaria que eles teriam que jogar tudo isso fora. Você será capaz de fornecer condições que possam fazê-los concordar? Você é sempre assim, certo? Para um Deus levar em consideração as circunstâncias das pessoas,
Eu acho que é uma preocupação inútil. Eu lhe direi uma coisa. Se você fizer isso à força, estará declarando guerra contra mim. Você nem obteve permissão para fazer a transferência, então não vou criar o portão. Eu entendo. Não é como se eu estivesse dizendo que faria isso à força. Eu já discuti isso com os Misumi, pois eles foram transportados há muito tempo. É por isso que não haverá negação. Entendo. Eles já foram transportados uma vez. Nesse caso, quem será transportado é uma das crianças, certo? Não há muitas pessoas por aí que tenham um corpo capaz de lidar com múltiplas transferências para outros mundos. Mas, se for um humano, a história é diferente. Sim. Tudo está bem se você apenas me der sua cooperação e criar o portal. Eu não vou incomodá-lo. Eu cuido do resto. Não é bom. Na melhor das hipóteses, para criar um portão adequado, eu teria que esperar até janeiro. Eu vou dar uma olhada. No momento em que o portão for criado, eu também estarei presente com você. Você não está realmente desconfiado? Claro. Não há nenhuma mudança no fato de que estaremos transferindo um ser vivo do mundo de origem. Além disso, as palavras de alguém que está tentando me fazer concordar com uma invocação usando meios dissimulados, eu não vou engolir tão facilmente. É esse o tipo de palavras que você deveria dizer a alguém que vai esculpir seu nome no mundo das divindades da criação? Apenas tendo feito trabalho simples, sua mera divindade lunar. Porque você tem a habilidade de criação, você é grande? Eu retornarei essas palavras para você. Parece que você se tornou bastante presunçoso. Nossas obras não têm coisas como classificações. Tudo é necessário. Tudo o que fazemos é algo que devemos respeitar. Você, sendo uma deusa de alta classe, deveria se sentir envergonhada por outra pessoa ter que apontar isso para você. Quem se importa? Deixo para você fazer a seleção. Bem, nos vemos em janeiro. Sentindo que seria repreendida, ela encerrou a conversa e desapareceu. Olá, mas não tenho muito tempo livre. Lembrando da conversa com ela, solto um suspiro. Hoje é o dia. O dia adequado para criar o portal do outro mundo. Outro dia fui ver os filhos da família Misumi que a deusa indicou, porque teríamos que escolher um deles para transferir. Do mais velho era um menino, uma menina e uma menina. Havia 3 crianças na casa de Misumi. A resistência da filha mais velha era baixa e sua capacidade física era normal. Ela só tinha experiência em judô, mas era incrivelmente boa nisso. Do seu corpo eu podia sentir o poder de um deus. Parece que graças aos poderes de proteção do deus, suas habilidades físicas estavam no mínimo. Sua habilidade no judô era resultado de seu treinamento. É um caso onde o talento floresceu. Agora ela não estava mirando a rota das partidas oficiais. Ela estava cursando a universidade e tinha como objetivo ser médica. Seu companheiro de relacionamento era uma pessoa com vento favorável. O corpo da segunda filha era um pouco fraco. Ela aprendeu karatê e novamente parece que ela tinha talento. Eu não conseguia sentir o poder do deus dentro dela. O fato de ela ter conseguido nascer saudável mesmo sem ele deve-se ao fato de que naquela época o corpo dos seus pais já estava adaptado ao ambiente deste mundo. Como ela era a caçula, ela estava acostumada a ser amada. Sua família e amigos normalmente a mimavam. Mesmo com a proximidade da prova do ensino médio e a pressão dos estudos para ela, ela estava encarando a situação de forma positiva. No momento, ela não tem parceiro. Ela estava naquela idade em que sonhava com essas coisas. E agora o filho mais velho. Provavelmente esta é a pessoa a quem a deusa estava se referindo. Não sei sobre a conversa da deusa com os pais ou como ela conversou com eles. Mas ele era claramente diferente das outras duas. A irmã mais velha, que era protegida pelo poder da deusa, a segunda filha que seus pais adaptaram ao ambiente a tempo. Ele tinha a aparência de alguém que tinha vindo de outro mundo e parecia incrivelmente fraco, a ponto de não ser estranho que ele tenha morrido algumas vezes. Ter ultrapassado o período da infância já é um milagre. Ou seja, no pior dos casos, ele foi quem mais herdou as características especiais dos pais. Supõe-se que haja uma grande probabilidade de ele ter uma aparência única, mas ele tinha o rosto médio de um japonês. Embora sua capacidade física tenha sido herdada, ele era fraco, assim como seus pais. Ele não deve estar ciente disso, mas está caminhando em uma vida infeliz. A partir das informações que a deusa do destino me forneceu,
facilmente me fez levantar a voz. A irmã mais velha, a segunda filha e também seus pais têm uma aparência única que faz com que as pessoas ao redor os invejem. Mas só ele tinha uma aparência medíocre. Olhando apenas pela escala, foi na verdade um milagre louvável. Se você olhar apenas pelos números, ele tinha apenas força normal. Em um lugar onde não seria estranho receber talentos, chegou ao ponto de pedir desculpas por ter nascido uma pessoa normal que não recebeu nenhum deles. Além disso, como ele nasceu no Pacífico Japão, o talento que ele tinha não teria chance de despertar. Em certo sentido, sua desvantagem era surpreendente. Como resultado, ele tem vivido uma vida muito comum como um estudante japonês do ensino médio. Essa é, em geral, uma avaliação válida. Mesmo que ele lute e lute, ele continuará na mesma posição. A configuração dos irmãos era parecida com a minha, então senti uma espécie de conexão com ele. A única semelhança era que estávamos entre o topo e o fundo. E a única habilidade de Misumi Makoto. Diferente de um talento. Não, é correto chamar de talento? Isso é algo que eu mesmo não tenho certeza. Ele aprendeu arco e flecha desde a infância. Era sua grande habilidade nisso. Em vez de um dom natural, ele era mais como um prodígio. Diferente de ter nascido com ela, era uma habilidade que florescia de uma forma diferente, lugar. A capacidade de atingir o alvo. Mas parecia um pouco diferente. Mas nesse curto espaço de tempo, concluí que sua habilidade é acertar alvos. Com essa concentração única, ele e seu arco nunca errariam o alvo. Foi realmente esplêndido. Se no futuro ele usasse essa habilidade em um trabalho adequado, haveria uma chance de ele se tornar uma existência aterrorizante. Mesmo que isso não aconteça, ele poderia cavar fundo dentro de si mesmo com sua habilidade de concentração. No futuro, isso seria útil para ele. Dos 3 filhos da família Misumi, ele era o único que tinha esse tipo de habilidade estranha. Resumindo, ele ouviu dos pais que era para usá-lo em emergências, ou algo assim. É por isso que, mesmo tendo essa habilidade, ele está ciente dela. Se há um candidato para transporte, deve ser ele. Se eu pudesse ter uma conversa com ele, eu poderia entender a situação mais. Mas para um deus interagir com um humano, há muitas regulamentações rígidas. Neste caso, seria apenas no momento da transferência. Eu senti que conseguiria me dar bem com ele. É uma pena. Mas a outra parte terá a ansiedade remanescente. Misumi, naquele mês, estava vivendo como se nada tivesse acontecido e levando uma vida de colegial. Ele não resolveu seus assuntos pessoais e nem sequer recebeu qualquer treinamento sobre a transferência. Ele estava levando sua vida como qualquer outro dia. Ele acordava, se fosse sua vez ele preparava o café da manhã, levava seu bento para a escola, trabalhava duro em atividades do clube, estudava, se misturava com amigos, fazia uma refeição, treinava seu corpo, se dedicava a seus hobbies, tomava banho, dormia. Afinal, ele era um jovem adolescente. Ele tinha gostos decentes. Havia várias pessoas que se interessavam por ele no ensino médio. Qualquer um a quem Misumi perguntasse, pelo menos se fosse sobre sua aparência, diria que ele é um cara de sorte. Para ele, seria a primeira vez neste mundo que ele vivenciaria a primavera. Os mais proeminentes aos meus olhos são a Kohai, Júnior, das atividades do clube, e a presidente do clube. Se virar um relacionamento triangular, aqueles que estão assistindo de lado vão se divertir muito. Para o garoto que não experimentou um único relacionamento, não há como ajudar. Ele está esperando algo. Assistir ao caso de amor dos jovens traz um sorriso ao meu rosto. No entanto, isso não se tornará realidade. Porque eu estarei tirando tudo, desde o tempo que ele passou até o tempo que ele passará neste mundo. Ter toda a sua vida descarrilada pelo egoísmo de uma deusa é realmente um sentimento desagradável. Ajustado Deus para deusa, pois se refere à deusa Hillman. Ele tem o direito de nos odiar. Arranjando tempo na minha agenda ocupada, tive que assumir o papel do odiado. Eu sou completamente sem sorte. Bem,
Agora eu deveria ligar para ele. Arrastando o Mizumi para dentro dos seus sonhos, ao mesmo tempo em que criei o portão, também criei um espaço para onde o convidei. Que coisa estúpida você fez! As ações inquidentes daquela deusa. Com uma cara de descrença, eu olho para Makoto, que desapareceu da minha frente. Eu estava sentindo uma raiva indescritível que eu não tinha sentido antes. Enquanto eu me perguntava por que a criação do portal de transferência estava demorando tanto, não apenas a pessoa designada, mas também outros 2 humanos puros também foram levados. Eu queria falar com a pessoa a respeito da transferência, então perguntei os detalhes, mas o rapaz não sabia de nada. Além do fato de que ele não havia conversado com seus pais sobre isso, ele ainda não sabia que era um Hyuman. Isso foi razoável. Mesmo que ele notasse quando eu estivesse no outro mundo, eu não conseguiria estar ao lado dele. Rezo para que ele faça um bom amigo. Seu local de nascimento e ambiente de criação, quando os Hyumans começarem a questioná-los, aqueles que se tornarão seu apoio não serão os deuses. O passado que ele pisou, amigos em quem ele pode confiar, uma figura que ele admira. É esse tipo de coisa. Posteriormente, lamento ter feito uma declaração que foi como tentar encobrir aquela deusa. Por hábito, pedi a Makoto que fizesse vista grossa às ações da deusa. Claro que, se o relacionamento dele com ela for bom, isso é desejável. Mas, no caso do rapaz seguir imprudentemente ouvindo o que ela disse e o resultado for diferente do esperado, com esse tipo de tratamento, ele seria muito lamentável. Nessa situação não havia outro remédio. Eu havia perdido uma grande quantidade de poder com ele, mas ainda usei toda a minha força de vontade para enviar um pouco para seu recipiente. Era muito difícil suportar esse corpo velho. Mas pensando naquele menino que escolheu ser transferido no lugar das irmãs, eu não conseguiria dizer esse tipo de palavra. Com apenas minha consciência, irei até lá e rastrearei aqueles 2 que foram levados. Demorou, mas parece que os 2 já haviam entrado em contato com um assentamento Hyuman. Ambos receberam inúmeras bênçãos da deusa e até mesmo receberam dons sagrados, tesouros. Parece que esses 2 não têm problemas. Deixando de lado a influência do mundo, seus olhos não pareciam abrigar qualquer inconveniente. Talvez seja por causa das regras que determinam que os transferidos devem concordar com isso. Aqueles 2, mesmo que estivessem confusos, não senti nenhum sentimento de rejeição por parte deles. Agora, sobre Makoto. Eu tinha ouvido os discursos daquela deusa a ponto de apodrecer meus ouvidos, mas me pergunto o quanto do que ela disse era sério. O quê? Makoto estava mesmo no céu? Além dos tesouros sagrados, mal consigo sentir o poder da deusa dentro dele. Eu posso sentir isso vagamente, mas compreensão da linguagem? Isso não é algo que você dá a alguém. E, além disso, foi imposto a ele em um estado incompleto. Mas pensar que ele seria jogado fora nesta fronteira sem nada. Até os confins do mundo, uma estrela caindo no deserto, um corpo cai. Haiku da minha temporada. Não! Por que estou pensando em um haikai? Com uma ocorrência tão irreal, eu logo escapei da realidade. Pelo chamado de uma deusa, ele foi transferido para este mundo e de repente ele está no céu de cabeça para baixo. Aquela garota estúpida, mesmo sendo uma deusa, o que você está fazendo? Entrarei em contato com Makoto o mais breve possível. Do garoto que tinha um rosto como se tivesse desistido da vida enquanto caía, um pouco de vitalidade apareceu nele. Além de dizer que ele não morreria mesmo se caísse, eu disse que 2 pessoas também haviam sido transferidas junto com ele. Como esperado, Makoto perguntou preocupado se uma de suas irmãs estava entre aquelas 2 que foram transferidas. Eu disse a ele que não era o caso. Dizendo a ele que os 2 já haviam entrado em contato com pessoas, uma complexa expressão apareceu no rosto de Makoto. Mesmo assim, quando tentei pedir que ele os tratasse bem caso os conhecesse, ele me mostrou uma cara de espanto e, com uma expressão gentil, assentiu. Como eu pensava, eu me dou bem com ele. Por fim, senti que meu poder estava acabando. O prazo está se aproximando. Eu queria conversar com ele sobre muitas outras coisas, mas parece que isso não será possível. Espero que essa deusa esteja preparada para ser punida. Mesmo que ela seja uma divindade da criação com muita autoridade,
Não deixarei que isso acabe sem repercussões. Esse tipo de situação. Originalmente, o papel de herói que deveria ser seu foi tirado pela própria deusa, então você não precisa se segurar. Pelo nome de Tsukuyomi, eu permito isso. Você, Misumi Makoto, eu te dou liberdade neste novo mundo. Faça o que quiser. Makoto não precisa ouvir a deusa, e com apenas a minha palavra ele se sentiria desconfortável. Mas com meu nome online, eu lhe prometi liberdade. O Makoto que pareceu ficar feliz com minhas palavras. Isso mesmo, com esse tipo de tratamento ruim, quem seguiria qualquer coisa que essa deusa diz? De qualquer forma que você quiser, pelo resto da sua vida, não tem problema viver como você quiser. Com a vontade dos espíritos, rezo para que nos encontremos novamente. Naquela ocasião, espero que você me conte sobre sua maneira de viver neste mundo. Por favor, deixe Makoto ter boa sorte no futuro que está por vir. Já é impossível para nós nos encontrarmos neste mundo. Com uma oração que nos encontraremos novamente, desaparecido o mundo da deusa. Minha consciência ficou turva. Ter usado tanto poder é uma novidade para mim. Foi a pior sensação. Terrível. Foi o que pensei. Exagerando, mal consegui pedir ajuda a vários conhecidos. Finalmente, desmaiei. Por favor, deixe Makoto ter um futuro feliz. Fim do ponto de vista do prólogo do deus Tsukuyomi. E fim do prólogo do primeiro do volume 01.